Gosto muito dos teus vídeos, vejo todos, mas fui bombardeada numa live quando eu disse que Jesus foi gerado. Tá, eu vou mostrar alguns textos aqui, porque assim, os próprios fariseus, escribas, doutores da lei ficavam bravos com Jesus quando ele se dizia ser o Filho de Deus. Porque se dizendo ser filho, ele se fazia ser igual a Deus, certo? Se você é filho, quer dizer que o pai veio primeiro, né? Mas vamos lá para os textos, né? Salmo 2, versículo 7, né? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse. Lembrando que Jesus é o verbo de Deus, ele é a palavra, e aqui quem está falando é ele mesmo, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Jesus é um filho de Deus e é gerado. O próprio Jesus, em certa situação, disse: o Pai é maior do que eu, não é? Ou vocês não perceberam que é o Pai quem manda, não é? O próprio Jesus no Getsemane falou: Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então o Pai é quem manda. Se ele é Pai, é porque ele tem um filho, e o filho veio do Pai, é gerado no Pai. Gente, isso é a coisa mais óbvia, né? Os dois não vieram juntos, você entende? Mas olha o que Jesus disse aqui. Ó, João 14, 28. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, o Pai é quem manda. Jesus, sendo filho, ele não pode ter sido criado, porque ele não é uma criatura. Jesus, ele é um criador, né? João, capítulo 1, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Sendo ele também um criador, ele é da mesma espécie de Deus. Gente, tá? Deus não é o nome dele, Deus é o que ele é a espécie dele, se é que a gente pode colocar dessa forma. Estou usando termos mais chulos, né? Nós somos humanos, tá? Humanos, é o que eu sou. O Pai, Yahweh ou Jeová, o Pai é Deus. Jesus, né? Jesus, Yeshua, também é Deus, é a raça deles, é o que eles são. São os criadores, ou os três juntos formam o Criador, né? Porque um não atua sem o outro. Mas o Filho foi gerado em Deus, por isso que ele é chamado de Filho. Você entende? E ele mesmo assume: o Pai é maior do que eu. Em outros textos, Jesus diz assim: olha, o Pai me ama porque eu sempre cumpro a sua vontade. Está lá em João. Isso quer dizer que Jesus não cumpria a vontade do Pai somente quando ele nasceu como homem, mas ele diz: eu sempre cumpro a sua vontade, certo? Nos tempos da eternidade, Jesus cumpria a vontade do Pai. Quando ele veio na terra, ele cumpria a vontade do Pai. Agora no céu, ele cumpre a vontade do Pai. Ou você não leu lá em Hebreus que Jesus, sendo o sumo sacerdote, é ele quem intercede por nós diante do Pai, porque o Pai é maior. Você entende? Embora Jesus seja um com Deus, é um em comunhão, mas o Pai é maior, né? Gente, isso é o básico do básico, tá bom? Mas nem todo mundo tem uma mente aberta, né? Dependendo para quem você vai falar essas coisas, né? Por exemplo, uma vez eu estava conversando com a minha mãe sobre Jesus. Minha mãe, ela é católica fervorosa. Eu estava conversando com ela sobre Jesus e eu disse para ela assim que Jesus, sendo humano, né, sendo homem, o Hebreus fala que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, né? Ele, como homem, deveria ser vergonhoso para ele ter que defecar, não é? Fazer o número 2, porque ele era Deus, o Criador. E aí minha mãe ficou muito nervosa. Ela falou: não, Jesus não faz isso não. Jesus é Deus, né? Ele nunca fez isso. Então, algumas pessoas, elas, assim como não conseguem conceber que Jesus era 100% humano, porque essa era a condição, por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem tinha que sair. Jesus era 100% homem, tá? Assim também Jesus foi gerado em Deus, como filho.
digamos entre aspas, né, uma das primeiras, a primeira criação de Deus. Ele mesmo disse, eu li aqui lá em Provérbios, ele mesmo disse que ele já estava com Deus antes das suas mais antigas criações. Tá certo? Antes que houvesse céus e terra, antes que houvesse água, abismos, estrelas. Está lá em Provérbios 8. Tá bom? Fica na paz.